Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário do livro Caminho, Verdade e Vida é o capítulo 107 e o título é Vinda do Reino, baseado numa fala de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20, que diz: O reino de Deus não vem de aparência exterior. E aí, de onde vem o reino de Deus, Apolônia? Qual a importância desse capítulo para a gente? Então, primeira pergunta é: o que é esse reino, né? Que a gente precisa entender. O que é esse reino? E aí, voltando lá na época de Jesus, porque Jesus que faz essa fala, né? Os próprios discípulos, eles tinham muita dificuldade de entender qual era esse reino de Deus, né? Qual era esse reino que Jesus tanto pregava? Pois os próprios discípulos acreditavam que Jesus seria aquele que vinha libertar o povo do jugo romano, né? Então, eles imaginavam que o Messias que viesse é, seria um cara que seria um lutador, que seria alguém que estaria buscando uma luta para libertar esse povo. Tanto que dizem, né, que foi exatamente por causa dessa passividade de Jesus que o Judas resolveu tomar a atitude de fazer a parte material, né? E porque eles não compreendiam. Na verdade, pela pesquisa que eu fiz, muitos dos discípulos só foram entender isso após a morte de Jesus, né? Do que reino era esse que ele falava. E por quê? Porque, na verdade, o reino do poder naquele momento, ele era colocado de uma forma pomposa, né? Uma forma Material. materialista e que as pessoas tinham poder. Então, é por isso que ele diz que o meu reino não vem com as aparências. Porque essas aparências eu não estou aqui para lutar, eu não estou aqui para brigar por poder, né? E aí, o que Emmanuel quer dizer para a gente é assim, o reino de Deus, ele está dentro de cada um de nós. Então, cada um de nós, nós somos capazes de construir este reino de Deus, né? Mas que o reino de Deus, ele está no meio de todos nós. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares, né? Então, na natureza, se a gente tiver olhos de ver e ouvido de escutar, a gente vai encontrar marcas e pegadas de Deus. E nós estamos nesse meio, ok? Porém, não é todo mundo que consegue enxergar, não é todo mundo que vê dessa forma, né? É... Enfim, e assim, o que as religiões ainda hoje pregam? Ainda hoje nós temos religiões que pregam as aparências, né? Então, por exemplo, a gente tem religião que o pessoal não pode cortar o cabelo, a gente tem religião que as mulheres não podem usar calça comprida, a gente tem religiões onde as mulheres não podem se depilar, a gente tem religiões onde os caras têm que andar muito bem vestido, né? Com paletó, gravata, as mulheres de salto e tudo mais, porque são as aparências que importam. Então, os, o, as pessoas que estão à frente dessas religiões, na verdade, elas estão mais preocupadas com a questão da matéria do que propriamente em fazer a evangelização das pessoas que estão indo nas igrejas. E a gente tem muito isso ainda, né? A gente tem muito, infelizmente, né? Enfim, e aí as religiões ainda disputam esse poder. E qual é esse poder que eles querem? É um número de
número Seguidores. de seguidores, é, disputam poder político, disputam poder de quem tem mais poder financeiro, né? A gente tem aí uma porção a gente aqui não estamos falando mal de religião nenhuma, não é isso. Mas o reino que está importando aqui, que Jesus e Emmanuel diz para a gente, é como eu, Apolônia, estou construindo o meu reino, né? E este meu reino, ele não é material, ele é para a minha eternidade. É para que eu leve este reino para onde eu for, o meu espírito for, né? Então, é isto. Você pode completar alguma coisa? O Emmanuel tira bastante a importância das religiões para botar mais importância na religiosidade, que é o que você falou da vivência do reino de Deus no nosso coração, né? É, as religiões em geral querem fazer prosélitos, né, que é o nome bonito aí para os seguidores, né, para as pessoas, os participantes da religião que fazem número. E nós também espíritas, né? A gente quer que todo mundo acredite em reencarnação, porque acreditando em reencarnação é mais fácil entender as situações da vida, né? O consolo que o espiritismo traz. E aí a gente quer que todo mundo siga isso, considerando que ser espírita significaria que essa pessoa tem uma trajetória na encarnação melhor, o que é mentira, né? Não é onde você reza, né? Não é qual é a religião que você escolhe ter. É a transformação interior a que você se dedica. Mas mesmo assim, a maior parte das religiões quer disputar que as pessoas façam parte dela, e realmente algumas até acreditam que se você não é daquela religião, você não tem a salvação. Ou então, se você não acredita em Jesus, você não tem a salvação. E aí, o que é das religiões que não são cristãs? Religiões que não são cristãs. Aí a gente vai dizer que por não acreditar em Jesus, a pessoa não tem um bom relacionamento pós-morte? De maneira alguma, né? Apesar de Jesus ter falado, eu sou o caminho, a verdade e a vida até o Pai, ninguém vai a Deus senão por mim, a gente tem que entender que diversos emissários foram enviados antes e depois de Cristo. Então, os que estão espalhados aí como mentores de diversas religiões são enviados do Cristo também. Vieram para trazer essa mensagem de amor à humanidade. Então, o caminho é o amor. E a gente ficar preocupado com exclusivismo, né? E ainda tirar onda, né? Tirar proveito por ser de tal ou tal religião, e ficar criando rixazinha por causa disso. A gente perde tanto tempo em conversas que são de fazer a pessoa querer vir para o nosso lado, ao invés de aproveitar e falar do amor. Né? Entre religiões cristãs, por exemplo, a gente pode ter diálogos muito proveitosos falando do reino de Deus em nível de amor e não em nível de quais detalhes que você acredita aqui na carne e depois da morte. Dá para a gente vivenciar, porque Jesus falou, é cada um segundo as suas obras, não cada um segundo as aparências externas, não cada um segundo o rótulo que se coloca da religião. Então a gente precisa buscar o reino de Deus dentro de nós e não em qual igreja cada um está rezando. Tentar conversar em uníssono, tentar falar uma só voz, pensando no bem e na caridade, e não no rótulo religioso que cada um resolve carregar na encarnação. Pois é isso mesmo, né? E a gente ainda está, talvez, muito longe disso tudo, né, Lívia? Não sei, quer Muito. dizer, não deveríamos estar tão longe, né? Mas a gente vê um caminho que parece que para resgatar aquilo que Jesus nos colocou, parece que está ainda muito longe, né? Sim. Não sei, não E sei. eu acho que o Então, Espiritismo deixa muito facilitada algumas vertentes desse caminho até Jesus, pela forma como expõe as informações de forma clara, pela perspectiva que dá da vida futura, por entender muito do que a gente vivencia como responsabilidade nossa. Mas uma coisa que eu acho ainda mais linda no Espiritismo é justamente dizer que não, que quando a gente morrer, ninguém vai perguntar de que religião que nós somos. É o que nós é, fizemos. É não condenar até mesmo aqueles que optam por não ter religião nenhuma. Talvez pelo Deus como foi apresentado, não ser um Deus de amor.
ser um Deus vingativo, ser um Deus egoísta, e a pessoa opta por não, isso não faz sentido para mim. E ainda assim tem uma vida de amor, tem uma vida de caridade para com os outros. E aí vem o Espiritismo e diz: fora da caridade não há salvação. Não é fora das aparências externas, não é fora de determinada religião. É verdade, é isso mesmo. Enfim, fica o recado, né, de hoje, e que a gente possa aproveitar aí e criar os nossos reinos, né? Que a gente possa realmente pegar isso como base e prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, né? E criar esta base, né? Porque Abrir o independente da coração. religião, independente da religião que a gente esteja, mas são as ações, as atitudes. É. As Vamos ao atitudes encerramento? são o verdadeiro reino de Deus dentro de nós, né? Que vão nos transformar. Verdade, Vamos lá, verdade. então, ao encerramento. Vamos respirando fundo, relaxando os nossos organismos físicos, tentando sentir o nosso coração e a nossa mente se elevando em vibrações de paz, para que os espíritos amigos que nos acompanham possam nos auxiliar nessa doação de energia deste momento, começando pelos nossos próprios lares, por todos aqueles que convivem conosco, partilham do nosso dia a dia, envolvendo suas mentes, seus corações, assim como todos os desencarnados que porventura venham visitar o nosso lar, aqueles que nos acompanham com frequência, aqueles que estão aprendendo conosco, que todos recebam essas energias de amor, que possamos mentalizar essa luz se expandindo para os nossos vizinhos, principalmente com aqueles que não tenhamos tanta afinidade, que uma onda de paz e harmonia se espraie por todo o nosso bairro, tocando os corações daquelas famílias que estão em maior desarmonia, envolvendo assim toda a nossa querida cidade, todo o nosso estado, juntando todos nós nessas vibrações, cada um no seu lugar, até mesmo cada um em diferentes países, para que possamos mentalizar uma só onda de luz e de amor cobrindo nosso querido Brasil, cobrindo todo o nosso planeta Terra. Que os gestores de todas as nações possam receber essas energias como um incentivo para ouvirem mais os seus mentores individuais, abrirem seus corações e mentes para fazer o melhor por suas populações, que possamos vibrar em especial pelos locais que se encontram em guerras, em miséria extrema, em ambição desvairada que tanto tira da população o sustento básico, que todos os leitos de dor e sofrimento possam receber as nossas energias, todo aquele que sofre, seja de dores físicas, emocionais, mentais, que todos eles recebam, principalmente, além do alívio das suas dores, o despertar de esperança para dias melhores que virão. Vibremos especialmente pensando na nossa pátria brasileira, pela capital Brasília, todos aqueles responsáveis pela gestão pública, gestão federal, estadual, municipal, todos aqueles que são líderes de todas as organizações que cuidam das pessoas, que precisam pensar nas pessoas, que possamos vibrar também por todas as organizações não governamentais, por todas as pessoas que trabalham com saúde, com educação, incentivando todos aqueles que fazem o seu trabalho com amor para que consigam continuar persistindo, mesmo com diversas dificuldades que possam aparecer. Que possamos vibrar também pelo outro lado da vida, por todos aqueles nossos irmãos que persistem na raiva, no ódio, na maldade, que seus corações possam ser tocados para que fiquem em condições de receberem auxílio e esclarecimento e serem redirecionados a trabalhos de amor. Que possamos, por fim, vibrar em nossas próprias direções para que amanhã possamos ser bem melhores do que fomos hoje. E que possamos manter em nosso lar esta paz que agora que desfrutamos. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana, pessoal. Abraço. Até a próxima. Até mais.